Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você nesse dia a abrir comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso de número 46. A palavra de Deus diz assim: E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema Precisamos despertar do profundo sono. Jesus estava vivendo os últimos momentos de sua vida, os momentos mais difíceis, por sinal. E era de costume para Jesus e os discípulos sempre ir ao Monte das Oliveiras. E é nessa ocasião em que, indo Jesus para o Monte das Oliveiras, os discípulos o acompanham. E quando ele então chega até o Monte das Oliveiras, naquele momento então o Senhor Jesus vai enfatizar que eles estivessem orando para que não entrassem em tentação. Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. Jesus sabia que Judas estava vendendo a Jesus por 30 moedas. Jesus sabia que Pedro iria negar, tanto que o Senhor Jesus, nesse mesmo capítulo 22, vai alertar Pedro a respeito de que ele o negaria. Mas note você que Jesus, ele faz então questão de orientar seus discípulos para que eles estivessem orando, para que não entrassem em tentação. Está aqui um sábio conselho para mim e para você. Muitas vezes, nós estamos suscetíveis a cair em tentação, a cair nos erros, nas falhas. E muitas vezes, nós vamos observar que um dos pontos vulneráveis em nossa vida tem sido o nosso momento de oração. O momento em que eu e você precisamos aprender a dialogar com Deus por meio da oração, para que o Senhor Deus nos ajude a não cair em tentação. É tão importante a oração, é tão importante entender isso, que no próprio Pai Nosso, se você observar, o Senhor Jesus vai incentivar a orar para que não venhamos a cair em tentação. Então o Senhor Jesus, ele naquele momento, após ter dado essa instrução para os discípulos, ele, por sua vez, ele vai se afastar agora de onde os discípulos estavam. E ele toma uma certa distância. E uma vez afastado dos discípulos, naquele jardim de Getsemane, o Senhor Jesus então vai se colocar de joelhos e ele vai orar. E é interessante que Jesus vai orar naquele momento, pedindo a Deus que, se possível, passasse dele aquele cálice. Jesus sabia o que tinha pela frente para enfrentar. O martírio, o sofrimento, o que lhe estava reservado. E nesse momento, então, o Senhor Jesus vai dizer para o Deus Pai que, se ele quisesse, ele poderia afastar dele aquele cálice. Mas o Senhor Jesus, nesse momento, ele sabia de uma tarefa árdua pela frente, o que ele teria que enfrentar. Ele sabia que, embora aqueles cravos fossem terríveis, causassem tamanha dor, ele, contudo, vai dizer: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Muitas vezes na vida, nós, até quando nos dispomos a orar, certamente vamos orar pedindo algo para o nosso próprio proveito. E não para a glória de Deus, não para que a vontade de Deus se estabeleça. E Jesus nos mostra o exemplo que, ao orar, eu e você precisamos ter um entendimento que precisamos deixar claro que é a vontade de Deus que vai se estabelecer de uma forma ou de outra. Que o Senhor esteja fazendo a sua vontade através da minha e da sua vida. E é o que Jesus se preocupa em pedir para Deus. Seja feita a tua vontade e não a minha. E a partir do momento em que nós fazemos isso, tenha certeza que o consolo da parte de Deus vem, o conforto vem. Tanto que, quando Jesus pede isso para Deus, um anjo do céu vem e o conforta. Mesmo que Jesus, naquele momento, estava vivendo a pior agonia de sua vida, a ponto de o seu suor se tornarem gotas de sangue que caíram sobre a terra. É a pior agonia que um ser humano pode enfrentar. A medicina, ela explica a esse respeito. E ela vai nos mostrar que, chegando-se a um ponto em que o ser humano, ele começa a suar gotículas vermelhas como sangue, esse ser humano está vivendo a pior agonia de sua vida. E era o que Jesus estava vivendo. Mas ele se levanta desse momento de oração, desse momento de consagração a Deus,
E quando ele chega até os discípulos mais uma vez, ele os encontra dormindo. E o Senhor Jesus mais uma vez vai dizer para os discípulos: levantai e orai, para que não venhais a cair em tentação. E muitas vezes nós, como igreja de Deus, como povo de Deus, estamos recebendo de Deus constantemente os seus alertas, para que nós venhamos levantar, nós venhamos a orar, para que não estejamos entrando em tentação. Que você possamos acordar para a vida, que eu e você possamos despertar desse profundo sono e possamos entender a importância de orar, a importância de vigiar, a importância de nos consagrar para o Senhor Deus. É tempo em que nós precisamos despertar desse profundo sono. Que Deus nos ajude, que o Senhor Jesus nos abençoe.